Olá pessoal, agora nós vamos fazer uma atividade no NetBeans para entendermos um pouquinho melhor como é a aplicação dos operadores lógicos e relacionais. Vamos imaginar a seguinte situação. Para que um aluno seja aprovado numa disciplina, ele tem que ter a média igual ou superior a 6, ou seja, é o primeiro critério para ele ser aprovado. Mas não é suficiente. Além disso, ele tem que ter um percentual de faltas menor ou igual a 25%. Caso o aluno tenha a nota 6, mas tenha extrapolado o limite de faltas, tem um percentual de faltas acima de 25%, ele ainda pode ser aprovado desde que ele tenha algum atestado para abonar as suas faltas. Então nós vamos criar um programa que vai ler a nota do aluno, o percentual de faltas desse aluno e se ele tem algum atestado ou não. E como saída ele tem que nos nos indicar se o aluno foi aprovado ou não. Aqui embaixo nós temos uma tabela com a situação de 4 alunos. O primeiro, ele tirou nota 8, então ele atende o critério da nota mínima, percentual de faltas é 20, ou seja, menor que o limite permitido, então ele automaticamente é aprovado. Eu nem preciso verificar se ele tem atestado ou não. O segundo tem nota 5, ou seja, ele nem atingiu a nota mínima. Embora ele tenha a frequência exigida, tem um percentual de faltas abaixo do esperado, abaixo do permitido, ele vai reprovar porque ele não atingiu a nota, ou seja, a variável aprovada no final vai ser falso. O terceiro aluno ele tirou nota 9, então ele tem condições de ser aprovado, tem a nota mínima, entretanto ele ultrapassou o limite permitido de faltas, que era de 25%. Porém, ele tem atestado, ou a variável atestado dele é true, ou seja, assim ele consegue abonar as suas faltas e vai ser aprovado também. O último aluno, ele não tem nota suficiente, então ele já reprovou por nota. Ele também extrapolou a falta, porém ele tem atestado, mas o atestado é suficiente apenas para justificar as faltas dele e não a nota, por isso que ele não foi aprovado. O valor da variável aprovado no final é falso. Vamos ao NetBeans então para nós criarmos agora um projeto para resolver este problema. Vou chamar aqui de exemplo 3, já está na pasta correta, finalizar. Bom, aqui já está o arquivo que ele criou para nós. Vou tirar os comentários para aproveitar melhor o espaço na tela e vamos começar a fazer a implementação aqui do nosso programa no main. Primeiro passo, lembrando, precisamos de um objeto que fará a leitura. Então é aquela linha padrão que nós temos em todos os programas que nós estamos desenvolvendo. Assim que nós acrescentamos essa linha, ele mostra essa mensagem de erro e aí nós vamos adicionar a importação. Está resolvido o problema. Bom, como nós já vimos em outras aulas, a primeira coisa é identificar que dados eu vou solicitar ao usuário. Bom, o usuário vai digitar a nota, o percentual de faltas e se o aluno tem atestado ou não. Então vamos criar variáveis para armazenar esses dados. A nota ela vai ser um número inteiro, então vamos colocar aqui int nota. Estou supondo que nós não temos notas fracionárias. A frequência também, vou supor que eu não tenho 22,5%, é 21, 22, 23, então a frequência também será um número inteiro. Nós temos que perguntar se o aluno tem atestado ou não. O atestado ele pode ter dois valores, true ou false, verdadeiro ou falso. Então, vamos colocar aqui boolean atestado. Embora o programa ali, o enunciado não peça, vamos perguntar o nome desse aluno também para ficar mais bonitinho. Vamos criar aqui uma variável nome, uma variável do tipo string que vai armazenar o nome. E além disso, nós temos que ter as variáveis que vão armazenar as saídas, aquilo que eu quero descobrir. No nosso caso, eu tenho uma única variável, se o aluno foi aprovado ou não. E essa variável pode ter dois valores, verdadeiro ou falso. Então, é uma variável do tipo boolean. Vamos chamar aqui a variável de resultado. Muito bem, estando declaradas as variáveis, vamos começar a fazer a leitura. Systemout.print, digite o nome do aluno.
Vamos fazer a leitura. Agora na variável nome vai receber um input next line. Então, aqui eu já fiz a leitura do nome. Agora vamos perguntar a nota desse aluno. Digite a nota do aluno e vamos até dar uma caprichada na nossa interface aqui, ó. Vou colocar a variável nome. E aí aqui mais um espaço e 2 pontos. Assim ele vai mostrar a mensagem. Digite a nota do aluno e aí vai mostrar o nome daquele aluno. Vamos guardar aqui na variável nota. Sabemos que precisamos converter para um número inteiro. Input next line faz a leitura, converte para um número inteiro e armazena em nota. Agora, para ficar mais rápido, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Próximo passo aqui, próxima informação que eu preciso digitar é a frequência. Digite o percentual de faltas do aluno tal. E daí aqui eu vou guardar o que o usuário digitou na variável frequência. Vamos copiar e colar mais uma vez aqui. Digite, ou digite não, vamos fazer uma pergunta. O aluno, aí vai aparecer o nome do aluno, possui atestado para justificar as faltas? E aí eu vou pôr aqui uma explicação, ó, para digitar true ou digitar falso. Porque como eu vou usar uma variável do tipo lógico, ela só pode receber esses valores, certo? Aí o usuário não pode digitar sim ou não, SN, alguma coisa assim. E aqui nós vamos colocar a variável atestado. E como ela é do tipo boolean, então a conversão aqui é feita com a classe boolean. Bem, feito isso, nós temos toda a entrada de dados. Agora nós precisamos pensar na lógica, ou seja, nós queremos descobrir a variável resultado. Essa variável resultado vai receber um valor verdadeiro ou falso, que é o resultado de uma expressão lógica. Vamos olhar aqui, ó. Para o aluno ser aprovado, a primeira coisa que eu tenho que ver é se ele tem nota maior ou igual a 6. Então, este é o primeiro critério. Vamos colocar aqui, ó. Para o aluno ser aprovado, a nota tem que ser maior ou igual a 6. Se eu fizer o programa dessa forma e aqui embaixo, ó, eu colocar solte o aluno, vamos colocar aqui o nome dele, ou então vamos fazer assim, aluno, e aqui vamos colocar o nome, e embaixo, aprovado, daí aqui vai aparecer a variável resultado, que vai indicar se é verdadeiro ou falso. Vamos rodar o programa por enquanto, ele não está completo ainda. Digite o nome do aluno, João. Digite a nota do aluno João. Percebam que aquela variável nome que eu li aqui, eu estou usando na mensagem aqui embaixo. A nota do João foi 8. Digite o percentual de faltas do João. 40%, ele faltou um monte. O aluno João possui atestados para justificar as faltas? Vou colocar aqui que é falso, ele não tem. Bom, aluno João aprovado true. Ó, aqui ficou meio grudadinho, vamos separar aqui no resultado, porque eu não coloquei o espaço depois dos 2 pontos. O aluno João foi aprovado mesmo tendo 40 faltas. Isso é óbvio porque, por enquanto, eu só estou me preocupando se a nota é maior ou igual a 6. Porém, nós vamos ter mais algumas condições. Quando a gente começa a ter mais condições, é interessante usar parênteses para deixar bem claro qual é a ordem que as coisas serão executadas. A nota tem que ser maior que 6 e a frequência, certo? Tem que ser menor ou igual a 25. A frequência menor que 25, talvez a nossa variável aqui, o nome não ficou bom, né? Porque, na verdade, aqui a gente está guardando o número de faltas. O nome da variável para o programa não importa, mas para a gente entender importa. Então, vamos trocar aqui. Ao invés de frequência, eu vou chamar de faltas. E aqui, na hora de ler, eu vou chamar de faltas também.
E daí aqui sim, ó, faltas. O percentual de faltas tem que ser menor do que 25. Opa, então, se ele tirou mais que 6 e as faltas é menor que 25, ele vai passar. Só que, caso ele tenha mais do que 25% de faltas, como nós vimos aqui, mas ele tenha atestado, aí ele vai passar também, o atestado abona. Então, aqui nós vamos colocar um ou atestado igual a true. E aí, ó, lembrando da questão da precedência, eu tenho que colocar mais um parênteses aqui, para quê? Ele vai ver primeiro a questão da nota. Se a nota for menor que 5, isso aqui já dá falso. E aí, como aqui eu tenho um E tudo isso, se uma das partes do E é falso, ele já está reprovado. Agora, se a nota for maior que 6, aqui é verdadeiro, aí ele vai analisar a parte da frequência. Para a parte da frequência ser verdadeira, ele ser aprovado, eu tenho duas condições. Ou ele faltou menos que 25, ou ele tem um atestado igual a true para justificar. Agora vamos rodar o programa novamente e vamos fazer aqueles testes que estão no enunciado. Ó, o primeiro aluno, nota 8, 20 faltas e sem atestado. Então vamos pôr aqui o nome, Paulo. Nota do aluno Paulo, 8. Percentual de faltas do aluno Paulo, 20. O aluno Paulo possui atestado? Falso. Aluno Paulo aprovado, true, porque ele tinha nota 8 e não estourou o limite de faltas. Vamos rodar aqui para testar com os outros. 5, 12, nota 5, faltas 12 e atestado falso. Maria, nota 5, faltas 12 e atestado falso. A Maria, no caso, foi reprovada porque ela não atingiu a nota mínima, embora ela tenha a frequência suficiente. Vamos para o próximo aqui. 9, 30 e true. Então vamos colocar aqui uma nova aluna, Lara, por exemplo, com nota 9, com percentual de faltas 30 e com atestado true. Ó, a aluna Lara foi aprovada. Por quê? Porque ela tem nota suficiente e, embora tenha extrapolado o limite de faltas, ela tem atestado para justificar. E agora vamos para o último aluno, que tirou 4, tem 28 faltas e o atestado. Vamos colocar aqui o nome, Pedro, nota 4, 28 faltas e o atestado true. O aluno Pedro também foi reprovado, porque, embora ele tenha atestado para justificar as faltas, a nota dele não foi suficiente. Então, assim, nós fechamos esse exemplo de um programa que usa tanto operadores relacionais para comparar valores, quanto operadores lógicos para permitir a construção de uma expressão com várias comparações. Até a próxima, pessoal!